Olá, olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Orquídeas de Rondônia, canal onde você pode estar aprendendo a cultivar orquídeas de maneira simples, fácil e prática, sem muitas complicações. Pode estar vendo também vídeos de florações exóticas das plantas que eu tenho aqui, dicas de aplicações de produtos naturais nas orquídeas. E você que não é inscrito no nosso canal, mas caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu já convido você para estar se inscrevendo aí no nosso canal, para estar fazendo parte desse canal que cresce cada dia mais, primeiramente graças a Deus e segundo a todos vocês. Então venham fazer parte também, cada um de vocês que não são inscritos. O vídeo de hoje que eu trago é muito top, eu vou estar passando algumas dicas aí para vocês de como obter um enraizamento perfeito aí nas orquídeas de vocês. Um enraizamento como esse. Essa aqui é uma orquídea que está plantada na castanha. Temos vídeo aí no canal sobre a castanha, de como tratar ela antes de plantar e como fazer o plantio de catacetos na castanha, tá? E além dessas dicas, pessoal, no final do vídeo eu vou estar revelando para vocês aí um substrato que eu descobri que é um enraizador natural muito poderoso. Então não precisa nem de adubação e fertilizante para poder fazer com que elas enraizam com esse substrato, tá? Então eu vou ir falando para vocês as dicas, né, de enraizamento e vou ir mostrando algumas das plantas para vocês aí. O primeiro passo, pessoal, a primeira dica é o vaso que vocês vão escolher para estar fazendo o plantio, tá? Pode ser qualquer um vaso, como esses pretos aí, ó, ou esse daqui. Esses que estão pretos aí é porque já faz tempo que foram plantados ali, mas depois eu vou estar tentando transplantar tudo para litro transparente. Por quê? Porque o litro transparente ele tem uma vantagem sobre os outros que são pretos ou vermelhos, dos que são escuros. Porque esses aqui que são transparentes faz com que as raízes peguem uma luminosidade. E a luminosidade ajuda bastante nas raízes das orquídeas para retratar o habitat natural delas, que é a natureza, né? Que na natureza as raízes ficam expostas onde elas nascem, no toco podre, na madeira podre e por aí vai. E importante também fazer bastante furo, como vocês podem ver, ó, fazer bastante furo, tá? Para que a planta possa as raízes da planta possa percorrer o vaso inteiro e saindo para fora e ficando com raízes livres, porque orquídeas também gostam de raízes livres. Para vocês verem o desenvolvimento dessa planta aqui, ó, ela está querendo entrar em dormência, deu uma ferruginha ali, mas eu já tratei. Ela soltou bastante enraizamento, soltou duas brotações, ó. Se adaptou muito bem aqui, está plantada nos chips de coco e com adubação de osmocote. Então o primeiro passo aí para vocês é a escolha do vaso. E sempre que vocês arrumarem um vaso, furem bem. Ah, mas eu não consigo esses litros aí. Pessoal, isso aqui é litro de refrigerante, de água, qualquer um litro transparente serve, tá? Só vocês fazerem bastante furo para estar replantando. E muito importante, lavem bem o substrato que vocês forem usar antes de plantar as orquídeas de vocês, tá? Porque o substrato ele tem bastante sujeira e uns funguinhos que é perigoso estar agredindo as plantas de vocês aí, beleza? Essa daqui é um dendróbio, como vocês podem ver aí, já soltou a floração, mas está saindo com algumas aqui ainda. Estão com botãozinhos fechados. Está no vaso transparente também, ó, saindo um enraizamento muito bom ali. E um outro fator muito importante que vocês devem ver é a rega. Se for regiões muito quentes, como aqui do estado de Rondônia, pessoal, que quando está na época da seca aí, passa aí até 60 dias sem chuva, o que eu faço? Aqui nas minhas eu rego elas um dia sim e um dia não. Ou um dia sim e 2 dias não. Rego em um dia, espero passar 2 dias e rego no próximo dia, tá? É muito importante isso daí para segurar um pouco de umidade nas orquídeas. É só um pouco de umidade que elas gostam, pessoal, que nem está nesse vaso aqui, ó. Uma umidade muito boa, acabei de fazer uma rega. Tinha cerca de uns 4 dias aí que elas não estavam recebendo água porque eu estava para fora. Mas agora já fiz a rega delas certinho, corretamente. Então a segunda dica é a rega, muito importante. E se na sua região for uma região que chove muito, então você não precisa nem se preocupar com regas, tá? Mesmo que esteja chovendo bastante, vamos supor que choveu na segunda, de encharcar o substrato na terça, quarta, na quarta você não precisa regar, tá, pessoal? Só quando o substrato secar, vocês verem que o substrato secou, vocês reguem, tá, ok? Porque no meio do substrato aqui ainda fica úmido, em cima seca primeiro, mas no meio aqui fica úmido ainda. Então é muito importante vocês terem aí uma atenção sobre
esse fator. Uma outra dica também, a terceira dica, e muito importante também, é a luminosidade que suas plantas vão receber, tá? Que nem aqui, daqui eu coloquei um sombrite aí de 70% para elas poderem receber. Mas esse 70% aqui tá na média boa, porque esse sombrite aqui é diferente dos outros, tá? Ele é um sombrite aí mais fechado, mais curtinho, do que aquele sombrite normal de horta. Então é importante aí uma boa luminosidade, tá? Tem orquídeas que não gostam, pessoal, de sol pleno. Então é bom vocês fazerem uma estufa assim, um orquidário, para elas poderem estar recebendo a luminosidade correta, tá ok? É luminosidade, pessoal, uma claridade boa que elas gostam. Isso aí vai estar influenciando bastante na produção de raízes, brotações novas e até da floração das orquídeas de vocês. A quarta dica, pessoal, e não menos importante, sendo uma das mais importantes, é a escolha de um bom substrato para as orquídeas de vocês, tá? Aí tem gente que me pergunta qual é o melhor substrato, Antônio, para as orquídeas. Pessoal, o melhor substrato para orquídeas é aquele que você tem aí disponível na sua cidade ou aí já na sua casa, na reserva de substratos, tá? Pode ser a casca de pinos, os chips de coco, a brita, o carvão, a casca de pinos, pó de serra, o esfagno. Vai de acordo com o que você tem aí. Aqui eu planto as minhas, cada uma nesse substrato, para mim fazendo teste para ver qual que desenvolve mais. E teve um desses substratos que eu tive um desenvolvimento muito mais bacana. Essa daqui é um cataceta, vocês podem ver, ela estava só com esse broto central. Eu plantei ela em um substrato misto ali, soltou essa super brotação aqui do lado, e essa outra ali, como vocês podem ver, olha o tamanho desse broto que soltou, já passou o broto central, que era esse daqui. Só para vocês terem uma noção como esses fatores realmente influenciam no resultado das orquídeas de vocês, pessoal. Aqui eu falo e mostro, tá? Resultados aí muito bom, muito bacana, como vocês podem estar vendo nesse daí. Então são dicas aí que vocês podem estar aplicando nas orquídeas de vocês, que vocês vão estar tendo ótimos resultados. O carvão, pessoal, é importante vocês lavarem ele mais do que os outros. É importante vocês lavarem todos os substratos, mas o carvão é importante que vocês façam a lavagem dele muito mais, porque o carvão, ele na queima, ele vai, querendo ou não, ele vai deixar algumas bactérias aí no carvão, que quando vocês colocarem na orquídea de vocês podem estar prejudicando, tá ok? Então vocês vão fazer uma boa lavagem, deixem o carvão de molho aí uns 60 dias por aí, ou 30 dias. 60 dias é muito, mas uns 30 dias vocês podem deixar de molho aí, ou até menos. Por que esses dias todos? Aqui eu gosto de deixar esse tempo todo para poder limpar bem ele, e depois é só enxaguar e estar usando nas orquídeas de vocês. Isso aí vocês não vão ter preocupação nenhuma depois com elas em relação as plantas estarem sendo prejudicadas com a sujeira. Esse cataceta aqui soltou 4 brotos, pessoal, 2 aqui na frente, mais 2 lá atrás. Aqui, como vocês podem estar vendo, e saiu um bem pequenininho, vou tentar mostrar para vocês lá no meio. Não vai dar para focar, mas tem um brotinho pequenininho ali no meio. Olha lá ele lá. Só para vocês verem aí esse resultado incrível. Eu vou passar para vocês rapidinho uma dica de adubação natural enraizador, que é a água de arroz, tá, pessoal? Vocês podem estar pegando aí a mesma quantidade de arroz e água, um copinho de água e um copinho do mesma quantidade dos dois. Mistura, bate no liquidificador, depois vocês podem deixar 24 horas aí curtindo, e depois é só chacoalhar, peneirar e fazer a aplicação aí no substrato das orquídeas, tá, pessoal? Essa é uma adubação que não pode ser feita nas folhas, vai ter que ser só no substrato. Mostrando aqui para vocês também esse belíssimo conjunto de cataceta. Olha a textura dessas folhas, pessoal. Olha a tonalidade. Olha aí, como vocês podem ver, o bulbo chega a estar saindo ali. No vídeo aparenta pequeno, pessoal, mas são bulbos enormes. Dá um palmo aí só de bulbo, tirando as folhas. Era um bulbo, né? Aí essas duas brotações vocês podem ver que são praticamente gêmeas, 2 bulbinhos cada um e esse brotão central. Era um bulbo e saiu essas duas mudas de cada lado do bulbo. Eu só coloquei ele no meio, deitado aqui, esse espacinho no meio onde estava o bulbo mãe que gerou esses dois. E olha aí o desenvolvimento maravilhoso desses dois. Muito lindo, não? Então, pessoal, e aqui a adubação é o osmocote, e aqui está plantado na casca de arroz carbonizada.
Casca de arroz carbonizada é um excelente substrato, tá? E um pouquinho de esfagno ali, mas coisa mínima. E umas pedrinhas de carvão. Umas pedrinhas de carvão bem pequenininha aí. E um pouquinho de brita. Eu faço essas misturas, mais a quantidade de carvão, brita e esfagno eu faço menos concentrada, para não ficar muito misturado, para agir mais o que foi mais colocado. Já essa daqui, que é um catacedo vináceo com púngaro, uma planta muito bonita, bulbo muito gordinho aí. Essa daqui já é a segunda haste desse ano. Soltou a primeira ali, ó, mas já secou e eu cortei. E ela tá plantada só na casca de pinos, pessoal, como vocês podem ver aí. Essa daqui eu já vou fazer a reguinha dela também, que ela tá necessitando de uma aguinha. Mas olha o bulbo dela como que tá bem gordinho, bem nutritivo. E ainda gerando uma haste. Isso é meio difícil, pessoal, porque quando as plantas, principalmente as orquídeas, geram uma haste floral, suga muita energia delas, entendeu? E elas precisam repor essas energias aí para poder ir engordando o bulbo de novo. Porque esse bulbo gordinho é sinal de saúde nas orquídeas, tá? Porque esses bulbos aqui, quando a planta fica toda em dormência, é a bolsa de reserva de nutrientes para as próximas brotações. As próximas brotações que saírem vão se nutrir desses bulbos aí, dos nutrientes que tem dentro desse bulbo. Olha aí, as fibrinhas dela bem desenhada, dá para ver muito bem. A tonalidade da folha aí, ó, bonita, tudo certinho. E um outro meio de plantio que vocês podem estar fazendo aí, que vocês vão ter um enraizamento muito bonito aí, no toquinho assim, ou no cachepô, ou em casca de madeira, tá? Olha aí, como vocês podem ver, essa daqui está plantada numa cabriúva. Eu fiz o teste na cabriúva para ver, porque a cabriúva, pessoal, quando ela está apodrecendo, ela vai soltando umas camadas, tá? De madeira podre. Então aqui no caso, como vocês podem ver, ó, o que eu falei, para vocês verem que não é mentira. A raiz entrou dentro dessa camada que eu acabei de falar. Olha aí, tá vendo, ó? A raiz entrou no meio dessa camada, aqui também, ó, ali, e ela vai se nutrindo dessa madeira, dos nutrientes que essa madeira tem a oferecer para ela. E soltou um enraizamento muito bonito. Essa daqui é uma Cattleya valquiriana, uma mudinha aqui e uma adulta aqui já, com enraizamento maravilhoso. Vou virar aqui embaixo, olha aí também. Então esse daqui também é um método de plantio aí que vocês podem estar fazendo, que vocês vão obter enraizamentos maravilhosos. E essa tá plantada na casca de uma madeira. Eu não sei qual árvore que é essa casca, eu achei a árvore caída no chão e essa casca estava solta. Eu fui, fiz a retirada dessa casca e cortei no tamanho certinho, olha aí. Um enraizamento muito bonito. O bom é que ela tem essas frechas aqui no meio e as raízes entram no meio dela lá, ó. As raízes entram no meio dela lá e fica perfeito para elas, do jeitinho que elas gostam. Então esse daqui também é um método aí maravilhoso para vocês poderem estar plantando. Agora, pessoal, o substrato que eu falei para vocês, que é um enraizador natural maravilhoso, é a casca de arroz carbonizada, tá? Essa daqui era uma muda que eu plantei, tá na casca de arroz carbonizada pura e um pedacinho de casca de pinos por cima. Olha só o tanto de raiz que chega, está saltando lá, ó. Está levantando o substrato, então é um sinal de que está um enraizamento muito forte ali por baixo. Aí a pessoa vai falar, ah, mas é por causa desse tanto de fertilizante aí. Pessoal, esse osmocote, ele não influencia no enraizamento, tanto assim, tá? Ele é mais sobre o tratamento da planta, nutrição que ela precisa aí para as folhas e floração. E enraizamento também, mas não tanto a ponto de soltar tanta raiz que faz o substrato levantar, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês outros resultados plantados na casca de arroz carbonizado que geraram ótimos resultados com enraizamento. Porque a maioria das pessoas sabe, o arroz dá para fazer o enraizamento natural, como eu citei agora no meio do vídeo aí. Se vocês fizerem esse processo que eu falei aí no meio do vídeo, vocês vão ter ótimas raízes também. Mas aqui, por enquanto, eu não faço mais por causa depois que eu descobri esse substrato, que é a casca de arroz. Então, os mesmos nutrientes que tem no arroz, que fazem elas enraizarem feito loucas assim, é as propriedades que também vão estar na casca do arroz. E quando a casca é carbonizada, gera uma cinza. Essa cinza é perfeita para o enraizamento delas, que é uma cinza que vai conter os nutrientes aí para poder soltar esses enraizamentos aqui maravilhosos nelas. Então, se você quer plantar orquídea
em um substrato e não ficar fazendo adubação aí para ter raízes, é só vocês plantarem elas na casca de arroz carbonizada como aqui, que vocês vão ter ótimos enraizamentos aí, tá ok, pessoal? Essa daqui, que eu achava que era uma Catasandra que tivesse vindo errada, mas acabou não sendo. É um cataceto normal, está plantado aí na casca de arroz carbonizada, como vocês podem ver, soltou o enraizamento para cima. E olha aqui embaixo o tanto de raízes que saiu. Se aqui embaixo está assim, aqui no meio do vaso vai estar lotado de raiz, vai estar preenchido quase 100% o vaso, porque na hora que chegar no preenchimento de 100% eu tenho que fazer o replante. Olha aí a qualidade das folhas, tá? Sem falar que a casca de arroz carbonizado interfere até na qualidade de folha da planta e de vegetal, olha como vocês podem ver. Essa daqui eu vou virar aqui para vocês verem rapidinho. Essa daqui é um cataceto smithiano evergrande. Uma planta muito bonita aí que eu adquiri de um amigo. E está aí plantada, replantei ela, tá? Na casca de arroz carbonizado e deu esse maravilhoso resultado aí. Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? O vídeo de hoje é só essas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês colocarem em prática essas dicas aí, usarem o substrato tudo certinho, fazendo a lavagem antes e também usando só a casca de arroz carbonizada, também serve de ótimo enraizamento aí para as orquídeas, ótimo enraizador natural. Vocês vão ter ótimas plantas aí, porque orquídea com enraizamento perfeito ou enraizamento muito forte é sinal de brotações vegetal, floração e folha 100% saudável, tá? Porque as raízes são as bocas das orquídeas, então são muito importantes que elas tenham bastante raízes e vocês podem fazer elas enraizarem mais, tá? Com esses métodos aí que eu passei. Só vocês seguirem passo a passo certinho que vocês vão conseguir. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E já se inscrevam quem não é inscrito, pessoal. E deixem um likezinho nesse vídeo. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo.